E agora a gente fala de eleições. Estamos recebendo aqui Leandro Reis, advogado especialista em direito eleitoral. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Na paz? Boa noite, tudo bem? Boa noite aos espectadores do Mandu News. Ô, Leandro, agora começou de vez esse prazo aí eleitoral para as eleições desse ano de 2024. Qual o prazo que já está correndo aí para quem quer disputar a eleição desse ano? Exato, Maxson. Agora começou mesmo, já começa a esquentar, né, a política em todo o país, uma vez que deram início as datas aí mais importantes do calendário eleitoral. Na data de ontem e até o dia 5 de março, nós temos aí a janela de mudança partidária. Até 5 de abril, né? Até 5 de abril, desculpa. Do dia 7 de março até 5 de abril, nós temos a janela de mudança partidária para quem detém mandato eletivo de vereador, no caso das eleições deste ano, que poderá, dentro dessa janela, mudar de partida com vistas a concorrer à eleição deste ano sem o risco de perder o mandato. Que é aquela velha história de infidelidade partidária, se saísse antes ele corria o risco. Exato. Agora ele faz esse problema. A janela foi criada para poder dar essa possibilidade do mandatário, no caso o vereador, mudar de partido sem perder o mandato. Agora, quem que não é candidato, não está num cargo eletivo e quer disputar a eleição, ele também tem esse mesmo prazo para se filiar, para se disputar, ele já tinha que estar afiliado? Não, o prazo para filiar é diferente. O prazo para quem vai candidatar, ele tem até o dia 6 de abril para se filiar e para fixar o domicílio eleitoral. O que mudou também, que antigamente o domicílio eleitoral era exigido de um ano. Um ano. Tanto a filiação quanto o domicílio eleitoral era de um ano, mas já na eleição anterior já foi reduzido para 6 meses e esse ano também 6 meses, que é dia 6 de abril. Então é aquele prazo ali que está correndo já, que os partidos têm que se mexer, porque às vezes ele tem algum possível candidato que ele está interessado, que os partidos vão atrás de quem pode puxar, de quem tem a possibilidade de ser eleito. Então essa corrida é agora. Sim. E também, como a gente não tem mais a coligação para a chapa de vereador, antigamente também nós tínhamos essa data era um marco, mas nós tínhamos um marco lá na frente também quando fazia as coligações e que essas coligações funcionavam como se fosse um partido só. Agora, como não tem mais coligação lá na frente para vereador, é agora mesmo, né? É dentro desse prazo de 6 meses que se estabelecem aí as alianças e como vai se dar a eleição, né? Só que a registro de candidatura só no início do segundo semestre. Só lá na frente, isso. Leandro, a gente chamou aqui também, tem muita novidade acontecendo para a eleição 2024, que o TSE já elencou e já aprovou. Quais as principais? Exato, Maxson. Na última semana, o TSE ele aprovou e publicou as resoluções que irão reger as eleições de 2024. Essas resoluções, elas contêm as normas que vão orientar os partidos, os candidatos e os eleitores. Dentre essas diversas mudanças que nós tivemos, as principais dizem respeito à questão da utilização do uso da inteligência artificial, porque hoje a internet é o principal meio, será o principal meio de campanha, então teve essa preocupação em regulamentar o uso da inteligência artificial. O uso, ele está liberado para manipulação de imagens, de vídeos, de locuções, mas o eleitor deve ser avisado nessa peça publicitária que essa peça foi manipulada via inteligência artificial. Né? Agora a gente tem também algumas vedações com relação à inteligência artificial, que é no caso, por exemplo, da utilização de aplicativos de mensagens. Os candidatos, logicamente, podem conversar com os eleitores, pedir votos pelos aplicativos, mas não podem usar do expediente daqueles robôs de inteligência artificial. Que seria o que, por exemplo, as companhias de energia, de água, têm que você conversa ali com um robô. Exato, você conversa com um robô. Então, por exemplo, ele não pode simular, né, a pessoa do candidato conversando, ou até um avatar do candidato, ou, né, alguém que seja um representante do candidato, mas que na verdade é a inteligência artificial que está ali conversando. Isso está proibido, como também, Maxson, estão proibidas a utilização das chamadas deepfakes, que são aquelas manipulações de imagens, de áudios, de vídeos, né, que a gente coloca pessoas para falar o que não disse, né,
E isso tanto para beneficiar quanto para prejudicar. Então eu não posso usar aí uma figura famosa, um político famoso, um artista famoso, para poder nem denegrir a imagem do candidato, mas também não posso utilizar para elogiar, para pedir apoio. E essas restrições, tanto essa das deepfakes, quanto da utilização da inteligência artificial nos aplicativos, no caso do descumprimento, isso vai gerar consequência grave para o candidato que utilizar. Ele pode ter o registro cassado, o registro da candidatura cassado, e se ele for eleito, ele pode ter o mandato cassado. E que o eleitor tem que ficar muito atento, porque infelizmente é um tipo de ferramenta utilizada por políticos atualmente, né? Sim. Fora, digamos, da questão eleitoral aí, vira e mexe, aparece alguma coisa que, ou relacionada a uma pessoa que é uma inteligência artificial, Exato. É algo modificado que as pessoas têm que pesquisar, dar uma olhada no candidato, na rede do candidato, para ver se é verdade ou não. Exatamente, Marcos, muito bem lembrado, porque também o eleitor que dissemina vídeos falsos, manipulados via deepfakes, que dissemina fake news, ele também poderá responder eleitoralmente, poderá responder, inclusive, criminalmente, pela disseminação dessas notícias falsas e dessas manipulações. Por isso que é muito importante sempre estar atento, né, aos órgãos de notícias conhecidos, de credibilidade, tal como Terra do Mandu, as redes oficiais dos candidatos, dos políticos, para poder saber se realmente o que está sendo difundido ou o que a pessoa pretende difundir é uma notícia verdadeira, né? Leandro Reis é advogado, especialista em direito eleitoral, e você fez contribuição aí direto para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com sugestões para as eleições deste ano de 2024. Quais sugestões aí que você apresentou, Leandro? Exato, Magson. Eu participei do ciclo de audiências públicas do TSE, que analisou as minutas das resoluções, que agora são resoluções, né? Participei contribuindo ofertando algumas sugestões de aprimoramento dessas resoluções, que irão reger as eleições de 2024 em todo o país, e tive a satisfação de ter duas delas aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma é uma questão técnica, procedimental, processual, relacionado ao processo eleitoral, e a outra é com relação à fraude à cota de gênero, com relação às chamadas candidaturas laranjas, que são quando os partidos políticos utilizam de candidaturas que não tenha, de fato, a intenção, né, de praticar atos de campanha política, de pedir votos, apenas para abrir vagas para outros homens concorrerem. Por exemplo, se eu tenho lá uma chapa, se eu posso lançar 10 candidatos, eu tenho que lançar 3 mulheres e 7 homens, no mínimo, né? Na realidade nossa, o sexo minoritário que participa das eleições acaba sendo as mulheres. Se não basta somente eu reservar essas 3 vagas nesse exemplo, lançar 7 homens e nenhuma mulher. Não, eu preciso, para lançar 7 homens, ter 3 mulheres. Se eu tiver apenas uma mulher, eu só posso lançar 2 homens. Então, o que acontece? Infelizmente, as agremiações caem na tentação de pegarem candidatas para sair, né? Oferece algum benefício ali, ou algum convencimento para poder ajudar. Às vezes pode ser que seja parente de algum candidato, parente de algum dirigente partidário, para poder sair apenas para poder registrar, para abrir essas vagas. A Justiça Eleitoral já tem tratado com muito rigor essa questão da fraude à cota de gênero. Se comprovada, ela leva à cassação de toda a chapa, ela leva à anulação dos votos atribuídos a todos os candidatos e à perda dos mandatos eletivos desta chapa, mesmo que tenha sido uma mulher ou várias mulheres eleitas nesta chapa. Mas voltando à questão da minha contribuição, eu fiz uma contribuição para um aprimoramento com relação a isso, que é a questão dos partidos políticos, se eles insistirem em candidaturas que são flagrantemente inviáveis, candidaturas femininas flagrantemente inviáveis do ponto de vista legal. O que isso quer dizer?
eu pego lá uma mulher para ser candidata, insisto na candidatura dela, apenas para manter uma candidatura masculina, sabendo que ela não tem as condições de elegibilidade, de registrabilidade, ou seja, ela não tem quitação eleitoral, ela não tem filiação a tempo, por algum motivo ela está inelegível e mesmo assim eu insisto. Isso será caracterizado também fraude à cota de gênero, com todas essas consequências gravosas que eu falei anteriormente. É um passo importantíssimo para garantir uma maior participação das mulheres, mesmo que seja dentro dessa exigência legal. Exato, porque a participação ela tem que ser efetiva, né? Essa política da cota de gênero, ela é uma política para que os partidos possam não chegar na véspera da eleição e sair tentando pegar, né, uma mulher, sai candidata para ajudar a gente e tal. Não, que os partidos se preocupem com a formação política da mulher, né? Isso anos antes. Preocupem em inserir a mulher no dia a dia da vida política dos partidos, das administrações públicas, etc., para que efetivamente essas candidaturas sejam candidaturas que saiam com intenção de obter votos, de ser eleita e de cada vez mais poder, na esfera legislativa, as mulheres refletirem a representação que elas têm na sociedade, que é metade da sociedade, né? E a gente não vê isso na política. Infelizmente. A gente está conversando aqui com Leandro Reis, advogado, especialista em direito eleitoral, inclusive passando conhecimento para muita gente aí, Brasil afora. Você já lançou alguns livros relacionados a esse assunto também, né, Leandro? Sim, eu tenho 2 livros publicados nessa área do direito eleitoral, também tenho uma plataforma de cursos online, onde a gente ministra cursos aí em todos os estados do Brasil, né? Temos aí milhares de alunos nesses cursos nossos. Importante. E ainda mais a gente reforça essa questão de que o eleitor é a peça principal e fundamental para que tenhamos uma eleição séria e sem essas distorções que a Justiça Eleitoral tenta combater, mas ela sozinha não conseguirá. Exato, com certeza. Beleza, Leandro. Obrigado por estar com a gente aqui. Valeu. Um abraço. Obrigadão. Valeu.